E aí, galera, beleza? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco aí da óptica, não é isso? Vou fazer aqui a nossa apresentação. A apresentação que está primeira semana de agosto com aula, né? Que a semana passada foi sem aula, né? E aí nós vamos para ela, tá ok? Então, a luz. Por definição, a luz é o agente causador da nossa visão. Só enxergamos graças à presença da luz, né? Vocês terem ideia, por exemplo, se eu apagar a luz aqui do meu ambiente, vocês não me veem aqui nessa tela, como vocês estão vendo aqui, né? Vocês prestaram atenção, até com essa luz fraquinha que nós temos aqui, eu não estou tão bem visível quanto deveria. Se eu apagar a luz, aí é que vocês não não enxergaria. Essa é a ideia do conceito da responsabilidade da luz, né? Que é o nosso agente responsável pela nossa visão. Inclusive, os nossos olhos são sensíveis a essa luz. Mas pode existir, por exemplo, seres que têm a aversão à luz. Então, é o que a gente chama de enxergar no escuro. Na realidade, não é um enxergar no escuro. Ele só não aproveita a luz da forma que nós aproveitamos, né? Na frequência que nós aproveitamos. Ok? Então, a luz é uma fonte de energia que tem origem nas fontes luminosas, que se propaga em todas as direções, né? Nós chamamos até ela de uma característica de uma onda, né, transversal, né, que se propaga em todas as direções. Aí nós temos algumas características com relação ao tipo de fonte, fonte extensa, fonte pontual, né, essas características que a gente pode posteriormente dar mais detalhes. Então, a parte da física que estuda os fenômenos luminosos, nós chamamos de óptica, né? Alguns gostam de chamar de ótica, mas não é ótica. Ótica é quem vende os óculos, né? A parte da física que estuda a luz é a óptica. No entanto, existe muitas outras fontes luminosas que se pode distinguir. O Sol, por exemplo, é uma fonte luminosa. Aí tem assim, e a Lua? Não, a Lua não é uma fonte luminosa, é um corpo iluminado. Ela reflete a luz, né, que ela recebe, por exemplo, do Sol. Estrelas são fontes, né, luminosas. Uma fogueira acesa é uma fonte luminosa. Nossos corpos, não é. Nosso corpo recebe uma iluminação e reflete a luz, por isso nós enxergamos nossos corpos. Então, no entanto, existem muitas outras fontes luminosas que pode se distinguir entre fontes naturais, que têm luz própria, e fontes artificiais, que são aquelas que emitem luz, mas elas são adquiridas de forma artificial, né? Queima de combustível, qualquer coisa do tipo, o uso da eletricidade, né, que permite essa emissão da, da luz por fontes artificiais. A luz propaga-se a partir das fontes luminosas em todas as direções e sempre em linha reta. É uma característica, uma propriedade da luz, né? Então, num meio homogêneo. Nem todos os materiais deixam atravessar a luz de modo igual. É o que nós chamamos de característica dos corpos. Um corpo transparente deixa passar praticamente toda a luz, né, que incide sobre ele. Um corpo translúcido já não deixa passar tanto, já desvia alguma coisa. Um corpo opaco é aquele que não quer deixar passar absolutamente nada, né? Ele faz refletir, né? Que nem esse celular, por exemplo, né? Se eu coloco ele aqui na frente da câmera, você não enxerga porque ele não deixa a luz passar. Você vê ele, mas você não vê a luz mais aí, tá ok? Então, é um corpo opaco. Se eu já botar aqui um vidro, aí você já é, continua vendo, né? No caso de uma lente, alguma coisa do tipo, vocês continuam vendo porque ele é um pouco transparente. Já se eu colocar um vidro fosco, vocês já vão ver assim meio embaçado. Né? A direção segundo a qual a luz se propaga chama-se raio luminoso, né? Representado por uma linha reta, né? Aqui ele chama de recta, né? Mas é reta, com uma seta que nos indica o sentido do raio luminoso. Então, ao conjunto de raios luminosos proveniente da mesma fonte, que se pode propagar na mesma direção ou em direções diferentes, né? Você tem aí, nós chamamos de feixe luminoso. Então, aqui você tem uns feixes paralelos, né?
é um conjunto de raios que mantém a mesma direção entre si, dizendo de feixes paralelos. Os feixes que divergem, né, que se espalham ou que se convergem com um único ponto, né? Aí a gente tem aí o feixe divergente, é o conjunto de raios luminoso que parte do mesmo ponto de uma fonte luminosa e se afasta entre si. Aí nós chamamos de divergente. O conjunto de raios luminosos que se aproxima uns dos outros, né? Aí nós chamamos de feixe convergente. Aqui está invertido as figuras, certo? Essa figura aqui seria do convergente e essa outra aqui do divergente, ok? Eu vou até corrigir isso aí mais na frente. A velocidade de propagação da luz, né, solar atravessa a atmosfera muito rapidamente, sempre em linha reta, certo? Se for o meio homogêneo. Porque se for um meio fosco, translúcido, ele vai haver desvio, né? No caso, por exemplo, do que acontece nas nuvens, né? Sofre dispersão, do tipo assim. Algumas evidências do nosso cotidiano, certo? Ajuda a compreender, aqui é cotidiano, não está escrito errado aqui, ajuda a compreender os diferentes comportamentos que a luz pode revelar. Pode apresentar uma natureza corpuscular, ou seja, formada por um conjunto de partículas que se designa corpúsculo, né? Corpo pequeno, que permite interpretar a inserção da luz como uma matéria que pode também apresentar uma natureza ondulatória. Isto é, comporta-se como uma onda eletromagnética, o que permite compreender o fato, né? Está escrito facto, mas é fato, de não necessitar de um meio material para se propagar. É a característica de qualquer onda eletromagnética. A luz se propaga no vácuo com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes, né, 10 elevado a 8. Todos os outros meios materiais apresentam diferentes valores da velocidade, uma vez que difere de meios ópticos. A gente chama isso de índice de refração, a gente vai falar isso mais na frente, que muda a velocidade da luz de um meio para outro. Se deixa atravessar de forma diferente pelos raios. Então, aqui vamos falar um pouco aqui da reflexão da luz nos corpos, né? Depois a gente vai falar de outros fenômenos também que acontecem com a luz. Os raios luminosos podem se desviar da mesma direção ou em direções diferentes. Este fenômeno pode se dar origem às situações. Então, reflexão regular da luz é aquela mudança de direção ou sentido. Também está invertido aqui as figuras. Vou corrigir, essa figura é para estar aqui embaixo e essa aqui é para estar aqui em cima. Que a reflexão regular é essa aqui, ó, que dá a mesma inclinação. Então, reflexão regular é isso aí. O sentido que os raios luminosos sofrem ao incidir na superfície polida. Aqui é uma superfície rugosa, aqui é uma superfície polida. E sua propagação no meio óptico. Um exemplo do espelho plano, que reflete regularmente a luz. Já a reflexão irregular da luz, ou difusão, espalhamento, o que vocês quiserem usar o termo, sofre em diferentes direções, que é o caso que nós estamos vendo aqui. Ó. Tá, um para cá, para lá, dependendo de alguma situação, até voltando também, né? Depende muito do sistema. Exemplo, uma parede que reflete. É esse detalhe aqui que faz a gente, por exemplo, perceber os contornos das coisas. Né? O contorno de uma porta, o contorno de uma parede. Você percebe por causa dessa reflexão difusa, essa reflexão irregular. Os dois fenômenos anteriores obedecem às regras designadas por lei da reflexão, certo? O raio incidente e o raio refletido, né, de uma reta normal ao ponto de incidência, está no mesmo plano, né, no mesmo plano. A amplitude do ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso aqui no caso da regular, ok? No caso da incidência regular. Da difusa a coisa é um pouco mais complicada. Então vamos lá para nossas questões que eu marquei aí no roteiro de vocês. A questão de número 2, né? 3 alunos estavam iniciando seus estudos sobre propagação da luz, faziam considerações a respeito da formação de sombra e penumbra. Muito interessante, porque penumbra é como se fosse a ausência parcial da luz, na percepção das pessoas.
Sombra é aquela ausência, em tese, total da luz. A respeito da formação de sombra e penumbra. Um deles afirmou que a formação de sombra e de penumbra evidencia a propagação retilínea da luz. Verdadeiro, total verdadeiro. O outro aluno concordou com o primeiro e acrescentou: se uma sala estiver sendo iluminada por uma única fonte de luz que projeta numa parede uma sombra pouco nítida, né, de um objeto, pode-se concluir que a fonte é uma luz extensa. Verdade. Se for uma luz extensa, ela atrapalha totalmente. Quando ela é bem focalizada, não, ela já dá uma ênfase certinha a respeito da sombra. O terceiro aluno, a respeito da última consideração feita, afirmou: quanto mais próximo estiver o objeto da parede, mais nítida será a sombra. Verdade, né? Você está aqui, aí, à medida que você vai aproximando, a sombra vai ficando mais perceptível, né? Mais em relação à fonte. Né? Você se afasta da fonte e se aproxima da parede. Então, à medida que você vai se aproximando, você pode até fazer essa experiência em casa. Aí você vai formando uma sombra mais nítida à medida que você vai se aproximando do objeto que vai projetar a sombra, né? E você fica um pouco mais distante da fonte. Então, analise as afirmações apresentadas pelos alunos e comente quais são corretas. Todas são corretas, né? A gente foi comentando uma por uma e todas estão corretas. Questão número 7, uma questão do Enem, muito interessante, né? Aqui, quem tem um pouco de noção com relação a essa questão das fases da Lua, né, vai entender direitinho aqui pela formação da sombra, né? Sabemos que quem tivesse debaixo aqui dessa sombra total não veria, em tese, ele está numa sombra, então ele não veria mais a ideia da Lua, né? Que a gente chama aí de Lua nova, aquela que é coberta, né? Ela cobre, ela ficaria no escuro completamente, né? Ficaria no escuro. Então, à medida que ele se afasta dela aqui, parte é perceptível, ele fica numa forma de penumbra, e a outra parte é iluminada. Então, quando ele está bem próximo, isso significa dizer que ele vai estar uma parte aparecendo, uma parte ele vê o sol. Ele vê um pouco do sol, ele vê um pouco do sol. A outra parte, a lua cobre do sol, a fase, por assim dizer. Diferente, por exemplo, de quem está um pouco mais distante do eixo central, né? Quem está um pouco mais distante, ele já vai ver uma borda um pouco maior da Lua sendo refletida, né? E uma borda um pouco de cada lado. Então, por exemplo, o 5, né? Ele vai ver coberto esse canto, né? E o 3, o 2 vai ver coberto esse outro lado aqui. Então, o 5 vai ter a Lua comendo essa parte aqui. E o 2 vai ver o lado oposto, né? Quando ele olhar aqui, ele vai ver esse lado aqui sendo coberto. É o lado oposto dele. É o que a gente chama de lua crescente, lua minguante, não é verdade? Então, é só isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau aí para vocês.